Uma referência em motoniveladoras é a empresa Caterpillar, especializada em produção de máquinas pesadas. Com diversas séries e uma única mudança de modelo, a motoniveladora número 12 Auto Patrol permaneceu em fabricação por mais de 50 anos, tornando-se uma lenda na indústria. A máquina foi lançada pela Caterpillar em 1938, com diversos aperfeiçoamentos em relação às concorrentes na época. Trazia um sistema de elevação da lâmina por engrenagens, em lugar dos sistemas de parafuso dos modelos mais antigos, e inclinação das rodas dianteiras como item de série. Foi a primeira motoniveladora da marca com rodas em tandem, equipamento com uma transmissão mecânica com 6 marchas à frente e 2 a ré, e motor a diesel de 70 cavalos, ou gasolina de 66 cavalos a partir de 1942, sendo a única mantida em produção pela fabricante durante a Segunda Guerra Mundial. O nome Auto Patrol foi abandonado em 1939 e as séries foram se sucedendo, alterando algumas características da versão a diesel inicial. A potência, por exemplo, aumentou progressivamente de 75 cavalos em 1945 para 100 cavalos em 1947 e 115 cavalos em 1955. As máquinas também receberam um sistema de deslocamento lateral em círculo que permitia execução em alguns trabalhos diferenciados, como acabamento de fundo de vala, taludamento, espalhamento de material a partir das laterais e outros. Em 1950, a estrutura foi modificada, passando para a seção em caixa. Em 1955, a máquina recebeu embreagem banho de óleo, que já vinha sendo usada em tratores de esteiras, possibilitando um melhor controle da velocidade durante a execução dos serviços. Outras inovações incluíam um pedal de aceleração e desaceleração, que permitia maior concentração do operador no trabalho da lâmina, em 1956, pneu sem câmara, em 1956, e partida elétrica padrão, em 1957. Em 1959, foi lançada uma nova série, designada como 12E, com motor D333, transmissão de 6 marchas à frente e 2 a ré, e pneus 1300/24. Essa série sofreu diversos aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Purificador de ar seco em 1960, freios autorreguláveis, reforço dos braços de elevação e lâmina resistente à abrasão em 1961, nova transmissão com maior velocidade e 4 marchas a ré em 1962, escarificador traseiro em 1963 e freio da lâmina para impedir o deslizamento em 1964. O peso inicial de 9.600 kg atingiu 11 toneladas. Fora dos Estados Unidos, a maior quantidade de máquinas desse modelo foi produzida no Brasil. Em 1963, a Caterpillar lançou a motoniveladora número 16, com motor de 200 cavalos, transmissão Power Shift e diversos aperfeiçoamentos que acabaram por ser usados nas máquinas menores, número 12 e número 14. O novo modelo, baseado na máquina número 12, a 120, foi lançado em 1964, com características muito semelhantes, mais uma lâmina para serviços mais leves. Essas máquinas foram produzidas no Canadá, África do Sul, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Em 1965, foi lançada a linha F, que incorporou diversas novidades lançadas na motoniveladora número 16,
como embreagem de disco duplo em banho de óleo, controles planetários da lâmina com acionamento hidráulico, que travavam quando a transmissão era colocada em neutro, deslocamento lateral da lâmina com acionamento hidráulico opcional, conjunto reforçado de eixo dianteiro e círculo, acionamento hidráulico da inclinação das rodas dianteiras e freios hidraulicamente assistidos nas rodas traseiras. As motoniveladoras 12F e 120 tiveram diversos aperfeiçoamentos em 1968 e 1969. Uma transmissão Power Shift com 6 marchas à frente e 6 à ré passou a ser oferecida como alternativa, mantendo-se também a transmissão mecânica de engreno constante com 6 marchas à frente e 4 à ré. A cabine foi redesenhada e passou a ser oferecido o deslocamento hidráulico lateral da lâmina com largura de 3,60 metros ou 4,20 metros e altura de 0,60 metros. Em 1962, o freio hidráulico nas 4 rodas e um sistema de dosagem de combustível por luva se tornaram padrão na 120. O peso, nessa altura, já era de 12,5 toneladas. Em 1968, a John Deere lançou a primeira motoniveladora articulada, a JD 570, que veio alterar os conceitos vigentes até aquela época. A Caterpillar só lançou a primeira versão articulada da número 12 e da 120G com controles totalmente hidráulicos em 1974. A 120, de chassi rígido, contudo, continuou a ser produzida em outros países, principalmente no Brasil, de 1972 até 1984, quando foi substituída pela lendária 120B, que em diversas séries se manteve em produção até 1990. Com 126 cavalos de potência no volante, o motor a diesel CAT 3306 de 6 cilindros foi projetado exclusivamente para máquinas de terraplenagem, o que significa alta capacidade com sobretorque. Com isso, a máquina pôde enfrentar aclives e terrenos difíceis sem a necessidade de marcha reduzida. A caixa de transmissão, de uma só peça, contém a embreagem a óleo, a transmissão e o comando final, além de manter os eixos e engrenagens sempre alinhados, evitando vazamento de juntas. Os controles da motoniveladora Caterpillar 120B são de fácil acesso e manejo. O acelerador e desacelerador de pé permite ajustar a velocidade e controlar a lâmina em espaços reduzidos enquanto se manobra. Os controles de elevação estão montados no painel e o operador sentado pode observar o círculo e as extremidades da lâmina. O novo sistema de direção hidrostática facilita o trabalho do operador, proporcionando direção mais rápida e fácil. Essas máquinas também foram fabricadas na África do Sul e Indonésia. A partir dessa época, as máquinas articuladas passaram a dominar o mercado. A Caterpillar também produziu diversos acessórios em suas motoniveladoras, destacando-se escarificadores e um estabilizador hidráulico instalado atrás da lâmina para reduzir o balanço e permitir o trabalho em maior velocidade. Adquirida posteriormente pela Caterpillar, a Balderson produziu diversos equipamentos para toda a linha. Para motoniveladoras, destacam-se as lâminas em V para remoção de neve e as frontais anguláveis. Esses equipamentos foram descontinuados após a aquisição da Martin pela Hyster em 1970. A Rovinius e a Auric
produziam raspadores rebocáveis com correia para descargas em caminhões. Já a Preckle produzia um controle automático da lâmina ABC, que permitia maior precisão no posicionamento e podia ser programado para nivelamento ou taludamento com tolerância de 3 mm, 1/8. A Revington ofereceu um sistema similar em 1971. Dos milhares de motoniveladoras fabricadas pela Caterpillar desde a aquisição da Russell Gradle Manufacturing Company em 1928, nenhuma durou mais tempo em produção ou foi produzida em tantos números quanto a número 12, que permanece como lenda na linha de motoniveladoras da Caterpillar. A hierarquia da Caterpillar começou a perceber o aumento das vendas de tratores de esteira para Russell e obviamente viu um grande potencial se abrindo à medida que as vendas de automóveis começaram a disparar. Assim, uma abordagem foi feita a Russell sobre uma compra e em 1928 a Russell Gradle tornou-se a primeira nova aquisição da nova Caterpillar Tractor Company. Todas essas primeiras motoniveladoras Russell Caterpillar eram conectadas a um trator de esteira, geralmente um Caterpillar 20 ou 28, movido a gasolina. No entanto, a borracha não caiu na estrada até 1931, quando, depois de muitos testes, a Caterpillar lançou sua primeira motonniveladora com pneu de borracha, a número 9, Auto Patrol. Isso foi simplesmente uma revolução na manutenção de estradas, pois toda a máquina era construída desde o início como uma niveladora e não como um compromisso de dois tipos de máquina. A número 9 foi seguida em produção pela número 7, número 10 e número 11 Auto Patrol entre 1932 e 1933. A essa altura, todas as motoniveladoras da Caterpillar eram movidas a gasolina, mas em 1934 foi introduzida a primeira motonniveladora a diesel, marcando um marco importante no desenvolvimento de motoniveladoras, e as máquinas a gasolina existentes foram retiradas de venda em favor de um motor a diesel mais econômico. A Caterpillar produziu sua última motonniveladora com motor a gasolina em 1947. Descobriu-se que as motoniveladoras de um eixo tendiam a lopear, balançar para frente e para trás em movimento, em velocidades mais altas, dificultando a laminada suave. Então, foi feito um movimento para as rodas motrizes em tandem, o que resolveu o problema, e é por isso que todas as motoniveladoras Caterpillar possuem tandem drive até hoje. A número 12 foi introduzida pela primeira vez em 1938, alimentada por um motor a diesel Caterpillar D6100 de 3 cilindros e 70 cavalos de potência, com um peso de cerca de 9,5 toneladas. Esta era conhecida como a série 9K. Este foi fabricado durante a Segunda Guerra Mundial até 1945, quando foi substituída pela série 7T. Incorporando algumas mudanças e se mostrando necessárias em serviço, a série 7T da número 12 foi fabricada apenas por 2 anos, antes de ser substituída pela série 8T.
apresentando um novo motor a diesel Caterpillar D318 de 4 cilindros e 100 cavalos de potência. A série 8T da número 12 foi introduzida em 1947 e atingiu o equilíbrio perfeito para a época, e mais de 17.000 unidades foram fabricadas. Durante sua vida de produção de 10 anos, a 8T número 12 foi modificada várias vezes, recebendo a famosa embreagem a óleo Caterpillar e recebendo alguns aumentos de potência também. Uma versão de produção tardia da 8T pesava aproximadamente 11 toneladas e produzia 115 cavalos de potência no volante. A demanda pela número 12 foi tão alta que uma linha de fabricação separada foi estabelecida na Austrália para produzi-la. Esta tinha a designação de série 94C. No final de 1957, com os avanços de tecnologia, era óbvio que uma atualização da número 12 era necessária. Isso tomou a forma das máquinas das séries 80C e 70D, ainda com 115 cavalos de potência, mas com partida no assento e mais alguns confortos para o operador. O peso da máquina havia aumentado para aproximadamente 12 toneladas. Essas duas máquinas também eram apenas tipos provisórios, sendo descontinuadas após apenas 3 anos de produção. O nome número 12 não tem nada a ver com peso ou potência. A nomenclatura referia-se simplesmente à largura da lâmina da máquina, 12 pés de largura. A versão próxima do número 12 foi um grande redesenho, o 12E, que surgiu em 1959. Extremamente popular e uma excelente plataforma de lâminas, o 12E apresentava pela primeira vez um motor de 6 cilindros, o modelo D333, rebaixado para 115 cavalos de potência. A última das motoniveladoras número 12 a apresentar controles operacionais mecânicos diretos, disjuntores de pulso, a 12E era o ápice de uma motoniveladora simples, bem projetada e de fácil manutenção, e tanto os operadores quanto os proprietários as adoravam. O peso operacional foi de quase 13 toneladas. Outro retrabalho foi feito na motoniveladora número 12 básica em 1965, resultando na 12F. Isso apresentava novos controles de lâmina operados por planetários assistidos por energia, e o motor D333 foi aumentado para 125 cavalos de potência no volante. A direção hidráulica agora era padrão em vez de uma opção. A 12F foi a variante final da motoniveladora número 12 e tem um chassi rígido e reto. Todas as versões subsequentes da número 12 da série G em diante foram articuladas com direção de quadro. Uma ferramenta extremamente versátil, a número 12 pode ser usada para valas, remoção de neve, manutenção de estradas de transporte, reabilitação de estradas municipais e dezenas de outros usos, e pode realmente ser chamada de uma máquina para todas as estações. A Huber Varco
foi um fabricante de máquinas e equipamentos de construção, cuja raiz decorre em 1874 com a fundação da Huber Manufacturing Company. Tudo começa em 1863, quando Edward Huber e seu amigo Louis Gahn formaram uma parceria para fabricar pequenas máquinas, na qual Mr. Huber tinha desenvolvido. Em 1870, a empresa foi reorganizada como Huber e Gahn Company. A parceria prosperou e em 30 de novembro de 1874, a Huber Manufacturing Company foi formada. Construiu sua primeira Thrasher em 1876 e seu primeiro motor a vapor em 1878. Edward Huber nasceu em 1º de setembro de 1837 em Dover, Dearborn County, Indiana, e era filho de um marceneiro de imigrantes alemães. Ele veio para Marion, onde desenvolveu sua primeira obra. Foi também cofundador e presidente da Marion Steam Shovel Company, empresa famosa no ramo de escavadeiras. Colega de Thomas Alva Edison, Edward Huber faleceu em 26 de agosto de 1904 em Marion, Ohio, aos 66 anos de idade. Em 1908, a Huber introduziu o Huber Steam Roller, dando início à produção de rolos compactadores, e continuou nesse tipo de equipamento até 1923, quando introduziu o Automotive Type Motor Roller, que revolucionou a indústria de equipamentos para a construção no país e exterior. Por outro lado, em 1920, construiu a Maintainer, uma niveladora de estradas, e em 1926 teve sua experiência em controles hidráulicos. Em 1957, a Huber adquiriu o controle da W.A. Riddle Company, Varco, empresa que em 1921 desenharia uma das primeiras motoniveladoras norte-americanas. Da união das duas firmas surgiu a Huber Varco Company. A linha de equipamentos para a construção, com a marca Huber Varco, consistia nos modelos 5D190, 4D115, ambas para trabalhos pesados, 4D85 e 4D75 de motoniveladoras, e os rolos compactadores tandem com 7 modelos, rolos compactadores de 3 rodas com 10 modelos, e a M52 Maintainer. O modelo 5D190 foi construído de 1955 a 1959, sendo a mais poderosa motoniveladora do mundo, com 195 cavalos de potência na época. A empresa também anunciou, em 1956, 2 novos modelos, a 7D e a 6D. Em 1960, 4 novos modelos apareceram, a 8D de 83 cavalos, a 9D de 100 cavalos, a 10D de 134 cavalos, a 11D de 162 cavalos. O nome Varco foi descartado e o Huber adotado nas motoniveladoras. Os modelos 9D e 11D foram descontinuados em 1966. Nesse ano, Huber introduziu a série D1000 de motoniveladoras. Dentre alguns modelos estão a D1110, a D1300, a D1400, a D1500 e a D1700. Somente o modelo 10D conseguiu sobreviver por 2 anos até 1968, quando foi substituído. Em 1957 foi fundada a Huber Varco do Brasil S.A. A companhia foi uma das pioneiras na produção de equipamentos de construção no país. No início de 1960, inaugurou planta em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde começou a montar seus primeiros equipamentos. Em junho de 1962, teve aprovado o projeto para a nacionalização das máquinas, e já no ano seguinte, apresentadas com motor diesel Mercedes-Benz de 6 cilindros, 10,8 litros e 135 cavalos.
tinham caixas de 6 marchas reversíveis, freios a tambor, direção assistida e lâmina com giro de 360 graus. Foram as únicas do país por vários anos a contarem com todos os comandos hidráulicos. Em 1965, 2 outras máquinas foram disponibilizadas. A niveladora 11D, introduzida em 1962, de 13 toneladas e 155 cavalos, e o trator Maintainer DD 550, de 4,3 toneladas. Em 1970, a fábrica brasileira já havia produzido mais de 2.000 máquinas. Em 1973, a linha era composta por 3 modelos: 10DM, modernização do antigo 10D, 11DS, com motor Scania de 155 cavalos, e o novo 16D, de 20 toneladas, com motor Scania Turbo de 225 cavalos, transmissão direta com 3 marchas reversíveis e conversor de torque. A motoniveladora Huber Varco 16D foi lançada no Brasil no início de 1973, com índice de nacionalização de 98%. Era a mais pesada de fabricação nacional. As obras do Aeroporto Internacional do Galeão voaram com a ajuda de motoniveladoras 16D. Máquina essa que aguentaram o violento ritmo das obras, trabalhando 22 horas diárias com apenas 2 horas de descanso. A partir de 30 de setembro de 1973, as motoniveladoras Huber Varco levaram um novo logotipo, em que são indicados a inicial do fabricante do motor, S de Scania ou M de Mercedes, o sistema de automatização SA, semi-automática, e os números de conversor de torque. Desses modelos de motoniveladora, ademais do modelo 130M, alguns eram equivalentes a modelos anteriores, porém com pequenas variações. Em agosto de 1975, Huber Varco era vendida a Dresser Industries por 12 milhões de dólares. Richard A. Moser continuou na presidência da Huber Varco, apesar da Dresser Indústria e Comércio Limitada ter adquirido o controle acionário da empresa. A Dresser havia adquirido a Jeffrey em 1974 e Gallion, adquirida pela Jeffrey em 1929, tornando-se uma divisão da mesma. Com a aquisição no Brasil, a Huber Varco tornou-se parte de sua divisão de motoniveladoras sob o nome HWB Dresser e depois HWB Jeffrey, uma divisão da Dresser Industries.